vamos lançar ele ali fora. Eu duvido que ele vai prevalecer. Não vai. Tem uma tese aqui para entender melhor, que como nós estamos falando de terra, de solo, então vamos falar assim, como que o Breno perguntou, assim, para ter esse solo tem que ser preparado, revestido, lavado por Deus, para depois, como se vira a semente, que é a palavra, tu entra a palavra no coração, começa a dar frutos futuramente. Isso, ela chega, ela tem que brotar. Então tu tem que ser limpo primeiro para depois crescer. Primeiro tem que vir um tratamento. A terra ela tem que vir ser tratada, limpada, tirada aqui os brotos, as raízes, a sujeira, talvez os bichinhos ali que vai comer aquela semente. Tem que saber, porque às vezes é alguns plantios. Quem nunca viu um plantio de milho com espantalho? A ave vai lá e vai comer, vai cavar a semente e vai comer. Já aconteceu muitas vezes quando eu trabalhava com meu pai, ele fazia plantio. Planta milho. O passo preto ele vai lá, ele cisca e come a semente do milho. O cara semeou, mas não soube cuidar. Corvo, passo preto, pássaro preto, tá entendendo? E a tua resposta é, para você que está em casa, quando uma pessoa, nosso significado, ela é o solo, quando nós lançamos a semente, quando a gente lança a semente é a palavra, mas a gente lança a semente, a gente tem mais oportunidade de lançar, de ir conversando, de ir preparando, de ir explicando, sabe? É por aqui, é assim, a gente está preparando o solo. Para que quando o Espírito Santo de Deus tocar no coração dela, a semente germina, cresce, brota e dá fruto. Aleluia. É isso aí? É forte essa passagem, né, da parábola do semeador, porque essa passagem, cara, ela mexe não com o exterior, né, ela mexe já lá no coração, né? Ela já pega o íntimo, né? Ela já pega lá o íntimo do coração, da nossa mente. Porque, pelo que eu entendi que você falou, quando tu falou que a terra ela tem que ser preparada, eu até tinha já um conhecimento sobre isso, que realmente a terra ela tem que ser preparada, e a terra é a gente, né? Teremos que ser preparados por Deus, limpados dos nossos pecados, limpados, né? Porque quando isso acontecer, aí a gente vai crescer, e crescer, e crescer. E quando a gente vê, a gente já está maduro espiritualmente. Que eu vi uma pregação de um pastor, o pastor David Pong Yong-Shu, lá da Coreia do Norte. Não sei se já ouviu falar dele. Ele falou que a gente, na palavra de Deus, ela se refere, os cristãos, os recém-convertidos, no caso, como um bebê espiritualmente. Quando tu se converte um bebê espiritualmente. É que nem uma pessoa quando nasce, tu nasce um bebê e vai crescendo até se tornar adulto, uma pessoa mais velha. É que nem nós na presença do Senhor. A gente se converte hoje na fé e tu vai nascer um bebê espiritual. E ao decorrer do tempo, a gente vai crescendo, Não, pode colocar até a gente até a gente ser adulto espiritualmente. É essa passagem que eu entendo. Então hoje a gente está sempre crescendo espiritualmente, né? Para a gente sair da fase do bebê e do adolescente e já virar adulto espiritualmente. É que nem os discípulos de Jesus, quando eles ficaram 3 anos com Jesus. Nesses 3 anos Jesus estava preparando eles, e eles nesses 3 anos eles dormiam quando Jesus estava orando, né? Tem passagens falando sobre eles ali que eles não seguiam Jesus como era para seguir, só que Jesus estava ensinando, e depois dos 3 anos eles se tornaram adultos espiritualmente, e assim deram continuidade no Evangelho. Deixa eu dar uma tese aí, uma ênfase no assunto dos irmãos. Estava aqui ouvindo aqui e só escutando as palavras aqui, é tremendo a parte aí da palavra que o presbítero Ari trouxe a respeito da semeadura, e que o Lucas falou, o Ramires falou. E quando você fala bebê espiritual, quando se inicia na fé, o apóstolo Paulo diz que quando a gente era menino, a gente agia como menino.
E após que somos grandes, agimos como gente grande. E tudo tem o seu início. E tudo existe uma preparação. Tudo existe um tempo de Deus. E a questão da semeadura aqui que está falando sobre solo, é interessante que a primeira parábola diz que foi lançada à beira do caminho. Então nós sabemos que a beira do caminho é lugar onde muitos vão passar. E a semente, ela é miúda, a semente é pequena. Vai ser pisada. E aonde ser pisada, ela vai ser esmagada. E sendo esmagada, seria impossível de ela germinar. E a segunda parábola que fala é a outra, se não me engano, se for aos pedregais, né? No lugares rochosos. Mas quem vai lançar uma semente? Eu vou dizer um exemplo, aqui na porta aqui da igreja, aqui, onde está aqui a igreja aqui, havia um pé de limão. Não sei se o presbítero arrancou, nós arrancamos uma raiz do pé de limão. E tinha um muro ali. E há muito tempo foi arrancado aquele pé de limão, só que ele nasceu debaixo do alicerce. E ele foi arrancado. Mas passou-se o tempo, presbítero Ari. Quando eu olhei, aquele pé de limão estava nascendo de novo. Porque tinha raiz. Mas no lugar rochoso seria impossível. O que é lugar rochoso para mim e para você? Quem sabe me explicar aqui nesta noite? Aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Onde há pedregulhos, né? Onde há pedregulhos. Aos olhos humanos é impossível, presbítero. É impossível aos olhos humanos, no meio de pedregais, nascer ou germinar uma semente. É impossível. Ela até ia crescer, mas daí depois ela ia... Boa! Ela vai crescer, só que ela não vai dar continuidade. Vai chegar um certo tempo, ela vai ser sufocada. Olha só, quando eu e meu pai plantava, que a gente às vezes ia arar a terra ali, tinha às vezes muitas pedrinhas. Ali. E a semente, quando ela vai com sua raiz, aqui tem uma pedra e aqui tem outra. Ela entra por essa aqui, mas ela já é esmagada. Interessante, viu? E ela não vai germinar na pedra, ela tem que ter a terra, desviar, né? o solo, ela vai desviar. Ela não encontrou, aí não tem o oxigênio suficiente do solo. Olha que interessante. Não tem, onde tem pedra não tem oxigênio para a planta. Olha só, mas daí quando tu semeia no lugar rochoso, nós estamos falando de solos, vidas, muitas vezes Ela até cresce. mas chega um certo tempo ela é sufocada. No caso, Vidas, estamos falando vidas, trazendo para vidas. Pode chegar a crescer no pecado? Estando em pecado, ele crescer? Cresce. Pode. Mas chega um ponto que que Deus aperta. que sufoca. Não aguenta. O pior de tudo é tu não sentir mais vontade de pedir perdão, né? Nem pecar, né? Porque pecar, todos somos pecadores, né? Sim, somos pecadores, somos falhos. E é interessante, e à beira do caminho nós falamos, o solo rochoso, e aonde que é plantado ao calor do sol. O problema é a provocação, a intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo. Os que fazem alguns se desviarem. O que faz alguns se desviarem. Olha só. Mas muitas vezes a gente aprende uma coisa. Mas a palavra está sendo semeada. Para onde a palavra vai? Para você que é cristão, para você que é evangélico. Entra culto e sai culto. Faz campanha em cima de campanha. Sobe monte e desce monte. Houve pregação 24 horas, houve louvor 24 horas. Mas para onde está indo a palavra? Será que tem germinado? Será que tem dado fruto? Para onde, presbítero? E aí a gente muitas vezes não entende que as pessoas ouvem a palavra. E o Evangelho de Mateus, ele é bem simples de dizer, no 7,24.
Pois aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está dizendo, ele até ouve, mas ele não coloca em prática. Isso compara como uma casa, viu? As nossas vidas é comparado como uma casa. E o vento, e a chuva, e as tempestades que combate sobre essas casas. Está dizendo, se nós não tiver alicerçado, se nós não tiver raizado, vem vento, vem tempestade, para combater as nossas vidas. E se nós não tiver enraizado, pereceremos. Vamos dar uma olhadinha se tem alguém que algum ouvinte que está aí deixando um recado aí, ou uma opinião. Bora. Então vamos abrir a opinião para os nossos irmãos, mandar um abraço para o Oswaldo Mondec, Pai Deck, uma bênção de Deus, ali do Centro de Recuperação do Vânio, né? DJC Criciúma, ali do bairro São Luís, Pai Deck, uma bênção de Deus. Mandar um abraço também para o pastor Lorival, da Resplandecer de Deus, ali do Rio Bonito. Mandar um abraço também para o pastor Éder Carvalho, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Irmão, está aberto a sua opinião, para você colocar aí, né? Nós vamos estar lendo a sua opinião, a sua resposta, seja a favor ou seja ao contrário. Opinião, ela deve ser respeitada. E é para isso que nós estamos aqui. Mandar um abraço para o teu sobrinho também, Renato. Renato está nos ouvindo nesta noite. Presbiterio. Glória a Deus. Passou essa parte aí? Bora. Pode passar, finalizar essa, pode passar outra. Pode passar depois outra. eu quero chegar nos tipos de solos aí. Pode finalizar isso aí que beleza. Pra gente... Né? Irmãos, e os espinhos? Os espinhos são as riquezas terrenas que os negócios despertam, a ambição, a ganância e a paixão, enfim. E o amor por tudo que não é de Deus, infelizmente. Falei que ia apertar, menos. Aí que nós temos visto. E a parábola não nos deixa ser enganado. Viu? Meu Deus. A ganância, a riqueza, o poder de construir, de alcançar, de ter, tem sufocado muitas pessoas. Muitas pessoas têm perdido a comunhão, obreiros, por devido a essas atitudes, buscando riqueza terrena. E são os espíritos, no caso. São espinhos. É um espinho. Esse é o tipo de som. Beleza. Olha só. É interessante. Vamos ser bem raro. Bem naquilo que eu vou falar objetivo aqui, você vai me entender. Por exemplo, nós somos cristãos, nós não jogamos na Mega Sena. Eu não jogo. Enfim. Tá? Sorte é sorte. Cada um. Beleza. Mas você, sendo um servo, vai para a igreja, muitas vezes de chuva, de guarda-chuva, muitas vezes você pega o seu carro, a sua motinha simples, vai para a igreja, não perde culto, entra culto e sai culto, mas de repente dá um vira-volta na sua vida. Não é por acaso, pode acontecer? Pode, mas tem muita gente que perde a comunhão com Deus, porque quando não tinha ou só tinha o necessário, o básico, ele era fiel. E mas faltava culto, hein? Agora vocês estão entendendo aqui, ó. Olha aqui, ó, espinho. Quando fala espinho, é aquilo que toca, aquilo que dói, viu? Então, não tinha comunhão, mas começou a ter uma vida estabilizada. Aí já começou a ter coisas boas, ter coisas melhores. Já mudou, não quer dizer que é pecado. Tem um carro bom, não. Mas tem gente que larga Jesus
Porque quando anda de Fuquinha tá tudo certo, mas depois Jeová dá uma caminhonete e dá coisa e esquece de Jeová. Até a outra hora estava andando de bicicleta. Gente, o pastor está falando para alguém. Não estou falando para ninguém não. Nós estamos dando um exemplo de fidelidade, que é a questão que tem muitos que dá mais valor por aquilo que possui do que aquilo que Deus tem proporcionado. Então, uma coisa, Deus sabe. Deus sabe. Uma vez eu falei presbitaria, eu sempre peço para Deus, nas minhas orações, o suficiente. O que me dê para me manter, o que dê para me viver, entendeu? Para me poder caminhar. Ah, pastor, mas se Deus te der muito mais, tu vai se perder? Não sei. Não sei. Não vamos ser hipócritas, bater no peito. Porque tem gente que Deus não dá, porque sabe que vai se perder. Existe a vontade permissiva e a vontade de Deus. Tem gente que pede. Não pede pela restauração, não pede pela mudança, não pede pela sua casa, não pede. Ele pede riqueza, ele pede isso, pede aquilo. Aí Deus olha de cima e diz, eu não vou dar. Porque se eu dar, eu sei que tu vai sair fora da... Se perde. Espinha na carne. Tem gente que tem espinha. Sai do foco. A Bíblia fala que o carro, que se Deus te dá um carro, por exemplo, não fala exatamente de carro, mas fala sobre riqueza. Por exemplo, o dinheiro ele não consegue nos livrar da imoralidade. Não. O dinheiro ele não consegue nos dar uma vida reta na presença de Deus. Quem faz isso é só o Senhor. Isso é. Então o mais importante é buscar a Deus, a presença dEle. Porque dinheiro nenhum vai conseguir nos colocar na presença de Deus. Dinheiro é bom, viu? Mas tem gente que tem dinheiro e acha que compra tudo. Presbitaria. Compra tudo neste mundo. Porque a pessoa, pastor, aí a gente nem vamos entrar nesse assunto aí, senão nós vamos longe. Porque a questão, o dinheiro compra tudo, Lucas? Compra sim, amigos. Compra. Hoje tu quer estar aqui, tá lá, tu tá aqui, tu tá lá, tu quer isso, tu tem tudo e tal. Mas e a comunhão? Comunhão com Deus? Isso não compra, né? Não compra. Também não compra a vida eterna, né? Pode ter tudo aqui, mas não vai chegar lá. Porque tu não vai ter a comunhão com Deus. A comunhão não se compra. A comunhão se conquista. Se busca. Tem gente que tem riqueza, por isso que a Bíblia diz, não aonde há carros, aonde há riqueza, tudo isso é consumido. As traças corroem. Vai ficar, né? Vai ficar. O mais importante é que Mas a riqueza é a alma. É o mais precioso. E as pessoas não estão dando valor. É para a alma. O corpo vai tombar, mas e a alma da gente, o espírito da gente? Que é uma riqueza. é a verdadeira riqueza. Né? É a verdadeira. É a verdadeira. Mas quem tem muito dinheiro? Quem pode comprar tudo nesse mundo, mas uma coisa ele não compra: a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. É verdade. Aleluia. Não compra, meus irmãos. Não compra. Pergunta para muitos aí, ó, se tu for ver milionários, muita coisa, são pessoas que aparentemente estão lá na mídia, feliz, alegre, tal, mas lá no fundo, no fundinho, É um vazio. ele tem um rombo. Não é nem um vaziozinho, é um rombo. Porque acumula tantas riquezas, mas anda. Não tem paz? Anda depressivo, anda Ansioso. muitas vezes ansioso, anda se escondendo. Não tem paz? Não tem paz, porque quem tem muito dinheiro tem que se esconder, porque se não se esconder. Meu Deus. Já pensou? Tem muito Vive dinheiro. no próprio cativeiro? Olha só. A sua casa é praticamente a sua própria. Cativeiro. Tem tempo, né? Não tem tempo para família, não tem tempo para nada. Só O dinheiro ele chega e toma todo o espaço. Olha O só. dinheiro ele tira toda a sua privacidade. Porque se nós tivermos 100 reais hoje no bolso, a gente pode andar pela rua sossegado. Agora se nós tiver 1 milhão, não consegue.
já não consegue. Mas não tá. Quanto mais você tem, mais você Se tem. eu duvido alguém hoje andar com 1 milhão dentro do carro. Não anda. Não consegue. Porque já vai estar, esperto. A mente já vai estar acusando. Vai ter alguém querendo te roubar. E aqui o presbiteriano está falando sobre riqueza terrena, mas também fala sobre negócios que desperta a ambição. A ambição de querer e mais. Você já vê aqueles ditados dos milionários que eles falam? Que eles correm atrás do zero? Eles já não correm nem do número da frente, eles correm atrás do número de trás. Tu não sabia disso? Tu já ouviu isso aí? Os milionários, eles não contam com se nós for nós, dizer assim, eu tenho 100, mas eu quero alcançar não o zero, a numeração da frente. Tipo, eu tenho 100, eu quero alcançar um 25, ou 30, ou 400, ou tal. Eles não, eles é o zero. Porque quanto mais zero, maior é a... Mas se tu for olhar na lógica, zero não vale nada. Mas, zero é um zero. Se tem um na frente e um zero é 10, se tem dois é 100. E assim Mas vai adiante. E assim vai. Mas aí que desperta, sabe o quê? Ambição. Poder. De querer mais. A ganância entra. Nunca está contente com nada. Meu Deus. Vamos dar uma olhadinha nos recados? Se tem algum recado aí, se alguém... Tem o Charles Bittencourt. Areia, só deixa para não esquecer. Tá. É polêmico isso que eu vou falar, mas... é real. Mas eu preciso falar isso aqui. Eu preciso falar isso aqui, Areia. Preciso falar isso aqui. É uma realidade. Compartilha aí, irmão. Não é para todos. É para nós, ser humano. Para nós, ser humano. Todo ser humano. Para nós, ser humano. Entenda aqui, tá? Porque para depois não estar falando aí, cara. Para todos nós, ser humano, para entender. O ser humano, porque depois eu vou dizer, tu está falando, não. Para nós, ser humano, tá? Porque até cristão também. A ambição entra dentro do coração. Nós, ser humano, muitas vezes, eu vou botar nós, ser humano, muitas vezes não estamos contentes com nada. Tu já viu como é que é uma coisa? Se hoje uma pessoa, vamos dizer assim, para não falar Henrique, que hoje tem um carro do ano, 2023, lançou daqui uma semana 2024, cara, ele larga ali e compra o 2024. Ele nunca quer estar por trás, ele quer estar na frente. Ele quer ter aquele. Ele não se sossega. Saiu um lançamento. Não, o lançamento quem tem sou eu. Tem a moto Eu tenho um lançamento. É isso. Tem a moto ali 2023 do ano. Peraí. Lançou a 2024, ele é o primeiro que está lá comprando. Nunca está contente com nada. Mas a casa é de 100 mil. Mas eu quero a mais cara. Só que a casa aqui está em desordem. Mas nós estamos falando de ambição. Meu Deus. E quando fala ambição, fala de ser humano. E muitas vezes o ser humano é ambicioso, é ganancioso. Muitas vezes o ser humano ele nunca está contente. Viu? Nunca está contente com aquilo que possui muitas vezes. Pastor, mas tu fala por ti, ou falo por mim, tal. Mas é o ser humano. O ser humano terreno. Essa é a nossa natureza. Mas a Bíblia, ela nos ensina. E condena. Tá. Aí eu falei pelo lado, mas o presbiteriano já trouxe pelo outro. Nós estamos falando pelo lado o que leva à ambição. A natureza humana. A natureza humana. Mas agora a natureza espiritual nos condena isso, a ambição. O poder aqui não é o poder de você ter, o poder que você possui. O poder aqui é o poder de Deus na tua vida. Não é o poder aquisitivo. Porque tem gente que acha que tem poder aquisitivo, ele tem poder aquisitivo, ele compra tudo, mas não compra a felicidade, ele não compra a paz.
É como vocês falaram. E ainda quer passar por cima de todo mundo. E não anda tranquilo. Não anda tranquilo. Nunca está contente com nada. Nunca está contente com nada. Nariz empinado. Sendo melhor do que o outro. Sempre que ele é um ser humano que nem nós. Meu Vamos Deus. para todos os lugares. Qual o próximo tópico? Solo fértil. Aí pá. São pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem com fé. E o coração honesto reto dão fruto. Mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldade na vida. E a colheita, 30, 60, 100 por um. São muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos nossos corações. É o som. Deixo com vocês. Meu Deus. Como diz o presbítero, use os seus intestinos. Auxiliar Lucas. Eu entendi que o solo fértil são as pessoas que ouviram plantar a semente, ouviram a palavra, foram lavadas, revestidas e começaram a dar fruto. Bicho, é. O solo fértil é exatamente isso que ele falou, né? As pessoas que ouvem e guardam o evangelho. Só que para a gente ser um solo fértil, é como a gente já tocou no assunto ali atrás, como eu falei, né? Que quando uma pessoa se converte a Cristo, você tem que ter entendimento que você nasce um bebê espiritual e vai crescendo. E vai crescendo, crescendo. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas a gente vai nos esforçar, né? Vamos errar, mas vamos nos esforçar e caminhar. É aquela corrida cristã, como o apóstolo Paulo fala, né? A gente tem que focar em Jesus e seguir com todas as nossas